Em contar com esta velocidade é difícil as equipas adversárias conseguirem aguentar o ataque do Sporting. E sobre as eleições, o que espera dos resultados? Olha, eu só conheci um candidato que era o Varandas, os outros dois não conhecia, não sei qual era a lista deles, foi pouco divulgado, acho que foi umas eleições um bocado esquisitas. Portanto, acha que vai ser uma vitória esmagadora de Frederico Varandas hoje? Eu penso que sim, eu penso que o Varandas vai continuar, porque os outros candidatos também não apresentaram assim nada que cativasse os sócios para a mudança. Eu penso que o Varandas vai continuar e o que a gente espera é que o Ruben continue. Agora o Presidente disse... É a única coisa, é a única pessoa que aqui no Sporting está a valorizar o Sporting, está a valorizar os atletas, que é o Ruben Amorim. É esse que merece todo o nosso apoio. Ok, muito obrigado. Este dia de eleições decorre no dia do jogo. O Sporting venceu por 2-0. Agora resta saber quem será o próximo presidente do Sporting para os próximos 4 anos. Já está escolhido esse próximo presidente do Sporting, que pode ser o mesmo, o Frederico Varandas. Foi a reportagem do jornalista Pedro Prata no estádio José Alvalade. É também lá que vai ser divulgado o nome do presidente do Sporting para os próximos 4 anos, no auditório Artur Agostinho, que estamos a ver imagens em direto. Vamos acompanhar também a reação de Ruben Amorim à vitória por 2-0 sobre o Arouca e dar todos os resultados oficiais das eleições do Sporting. Mais de 12 mil sócios votaram, tinham 3 opções: escolher Frederico Varandas para mais um mandato, para o segundo mandato consecutivo como presidente do Sporting, ou uma alternativa. Havia 2 alternativas ao presidente do Sporting, os gestores Ricardo Oliveira e Nuno Sousa. Daqui a pouco vamos conhecer o próximo presidente do Sporting, em dia de jogo que o Sporting venceu por 2-0 com 2 golos de Slimani. Vamos começar por falar sobre o jogo antes de conhecermos os resultados das eleições do Sporting. Como sempre, aos sábados, o Nuno Saraiva, o Jorge Amaral, o António Figueiredo e o Luís Pedro Sousa juntam-se na Liga de Ouro. Nuno, boa noite. O Sporting chegou aos golos já na segunda parte e já depois de uma tripla alteração de Ruben Amorim logo ao intervalo. Achas que foi aí também um ponto de viragem para o Sporting, essas 3 alterações depois das mexidas que Ruben Amorim tinha feito no 11, ou não? Boa noite a todos. Enfim, eu acho que o Sporting não fez uma má primeira parte e creio que os jogadores... Enfim, grosso modo, os jogadores que Ruben Amorim promoveu ao 11 titular para este jogo não fizeram uma má primeira parte, especialmente o Dário Bessugo ou até mesmo o Ruben Vinagre. Creio que, apesar de tudo, fizeram. Não nos podemos esquecer que o Dário Bessugo é um menino de 16 anos, ainda juvenil. Não acusou a pressão, ele, aliás, as pessoas estão esquecidas, mas ele já jogou jogos europeus com a camisola do Sporting, já se tinha estreado na equipe principal, não a titular, mas é um menino de facto com muito talento e de quem Ruben Amorim disse ser aquele que no plantel tem maiores semelhanças com João Palhinha, apesar de considerar que era muito difícil substituir João Palhinha. De resto, obviamente, eu creio que os jogadores mais rotinados que entraram na segunda parte, logo do início da segunda parte, acabaram por naturalmente trazer, enfim, as dinâmicas habituais à equipa e hoje já se notou, na minha opinião, e eu dizia isso lá fora ao Luís Pedro, já se notou a existência finalmente de um ponta de lança na equipa do Sporting, Islam Slimani, e também se notou que o Paulinho, que é um avançado, não é um ponta de lança de raiz, apesar de ter jogado durante muito tempo na posição do ponta de lança, não é um ponta de lança de raiz. A verdade é que hoje também rendeu bastante, continua a render bastante, apesar de não ter feito nenhum gol e de ter falhado, enfim, uma ou outra ocasião, não diria cantada, mas em que poderia ter optado pelo remate e preferiu e optou por tentar assistir um companheiro. Mas a verdade é que o Paulinho rende muito mais, tendo um ponta de lança mais fixo, mais de raiz no plantel. De resto, parece-me que esta vitória é uma vitória justa, contra talvez uma das piores equipas do campeonato, o Arouca, com todo o respeito. Creio que foi uma vitória justa, sem grandes problemas. Diria que o Mateus Nunes está a voltar aos poucos àquilo que é, enfim, a forma a que nos habituou. Creio também que, do ponto de vista, enfim, só para concluir esta primeira análise ao jogo, creio que também o Pablo Sarabia é cada vez mais um jogador fundamental e imprescindível. É uma pena que, enfim,
seja praticamente impossível mantê-lo em Alvalade depois do final desta época. É uma missão praticamente impossível, tendo em conta o valor do jogador que está emprestado pelo Paris Saint-Germain. Hoje destacou-se necessariamente Jorge Slimani com estes 2 golos. Já tinha também marcado no jogo anterior para o campeonato. Havia a dúvida sobre se o Slimani, que ia voltar a Alvalade, podia eventualmente ser o mesmo Slimani que tinha saído de Alvalade na altura como um jogador que os adeptos gostavam muito. Agora está aprovado que era um jogador que Ruben Amorim precisava neste Sporting. Mariana, boa noite a todos. Por aquilo que fez na primeira parte, eu acho que a primeira parte foi muito má de Slimani e da maior parte dos jogadores. Também, se calhar, tem a ver com o facto das mexidas dos jogadores menos rodados, tudo isso tem um bocadinho a ver. Agora, Slimani, penso que não existiu praticamente na primeira parte. A partir das substituições na segunda parte, naqueles 15 minutos, penso, em que o Sporting meteu aqueles 3 jogadores, em que aceleraram e de que maneira o jogo, tudo isso veio modificar e veio dar realmente a qualidade que o Slimani tem em termos de finalização. É claro que ali é uma mais-valia, lógico que é. Apesar de a gente olharmos para este jogo e sem tirar o mérito ao aquilo que o Sporting fez, porque acho que para mim jogou o QB, não foi uma equipa completa, não foi uma equipa que se possa dizer que os seus setores estiveram unidos, que foi brilhante. Jogou aquilo nos espaços que realmente que o Aroca lhe permitiu. E na primeira parte, mesmo sem jogar bem, se o resultado tivesse sido 3-0 ou 3-1, se calhar era correto, porque houve inúmeros erros desta equipa do Aroca que realmente parecia uma equipa de pelada, 5 para um lado, 5 para o outro, nunca sabiam bem em termos de organização e parece que muitas das vezes, quando a gente defronta uma equipa desorganizada, nós desorganizamos e perdemos a noção às vezes do espaço e perdemos a noção em termos de finalização e de muito mais. Portanto, a equipa do Sporting foi da segunda parte foi muito mais junta, foi muito mais rápida e tirou proveito, marcou cedo o primeiro golo, o segundo apareceu também rápido e pronto, depois a partir daí foi gerindo o jogo e podia ter feito muitos mais golos. É claro que para a dinâmica do Sporting, Slimani serve para quando defrontar este tipo de equipas em que não é preciso tanta mobilidade. Agora, o Sporting é uma equipa que na frente precisa ter e está habituada e treinada para que os 3 homens da frente se movimentem com muito mais mobilidade, não haja uma referência. Portanto, acho que Slimani irá ser sempre para jogar contra estas equipas. Portanto, continua a precisar tanto de Slimani como de Paulinho, o Sporting. Eu acho que precisa muito mais para a dinâmica da equipa, para defrontar outras equipas, precisa muito mais de um Paulinho do que de um Slimani. Hoje o Sporting, António, ganhou sem impressionar? A primeira parte foi realmente, já foi tudo dito, a primeira parte foi francamente fraca, que foi aquela que eu vi com mais atenção porque ainda estava em casa. Na segunda parte, acho que o Sporting fez jus à vitória e mesmo na primeira parte, não sendo um bom jogo, é evidente que se o vencedor tiver que ser encontrado na primeira parte, a vitória tinha que ser do Sporting. Embora realmente não tenha sido um jogo brilhante, na segunda parte jogou, estou de acordo com o que o Jorge disse, jogou quanto baste, também uma vitória que assenta bem. Obviamente que o Aroca não podia, nem tem hipótese de oferecer outro tipo de dificuldades ao Sporting. Luís Pedro, que peso é que achas que tiveram, por um lado, as alterações que Ruben Amorim fez no 11 do Sporting e, por outro, aquelas mexidas a que fez ao intervalo para este resultado? Boa noite. Ruben Amorim aproveitou o facto de defrontar uma das equipas mais fracas do campeonato, isto com todo o respeito por Aroca, mas as coisas são como são, para gerir fisicamente a equipa. Só que mexeu demais no Sporting. Não é que esteja aqui em causa qualquer desempenho individual, não é isso. Mas 3, 4 jogadores novos fazem sempre diferença em termos de dinâmica e mesmo em termos de estratégia e táticos mesmo. Na segunda parte volta tudo ao normal e o Sporting rapidamente marcou o primeiro golo, marcou o segundo e depois limitou-se a gerir o jogo até final, tendo mesmo possibilidades, designadamente por Slimani, de aumentar a vantagem e ter saído hoje de Alvalade com um triunfo bem mais gordo. Percebe-se esta opção de Ruben Amorim. O Sporting vem de uma sobrecarga de jogos muito grande e era a altura de fazer descansar um ou outro elemento. As coisas não correram bem na primeira parte. Deixa-me só fazer de Jorge Amaral interromper-te só aqui por 10 segundos. Forte. Estava com saudades. Não é só gestão de esforço, não é só gestão física.
Não nos podemos esquecer que há 3 jogadores lesionados, há o Palhinha que está castigado e, portanto, 4 jogadores que não precisam mexidos. O Palhinha é um dos 3 lesionados. Mas também está castigado e, portanto, é um dos 3 lesionados, ok. Mas, quer dizer, mas não há Palhinha, não há Daniel Bragança, não havia alternativa ao Dário Hugo. Sim, mas de qualquer forma havia Pedro Porro, havia Ugarte, havia Paulinho e aí houve gestão de esforço. Com os elementos disponíveis, a verdade é que Ruben Amorim quis fazer gestão de esforço. Estou a falar apenas dos jogadores que estavam disponíveis. E essa gestão de esforço, como eu disse há pouco, não é que quem tivesse entrado de novo tivesse um mau desempenho em termos individuais, mas isso repercutiu-se em termos da dinâmica da equipe. Na segunda parte, Ruben Amorim colocou um ou outro consagrado e o Sporting partiu para uma vitória justíssima, eloquente, normal e que até podia ter tido números com outro volume. Vamos mostrar porque entrou em campo o Sporting já com o presidente escolhido. As urnas fecharam às 8 horas da noite, por isso, neste momento, o Sporting já tem presidente para os próximos 4 anos. Pode ser uma reeleição, se Frederico Varandas, que é o grande favorito, vencer as eleições, ou pode haver uma mudança no cargo de presidente se um dos 2 candidatos, além do presidente do Sporting, foram eleitos, Ricardo Oliveira ou Nuno Sousa. A qualquer momento, os resultados vão ser divulgados. Nesta sala que vemos, é o auditório Artur Agostinho, no estádio José Alvalade. É aqui que vai ser divulgado o próximo presidente do Sporting, depois de umas eleições em que foram mais de 12 mil sócios às urnas. Nuno, é incomparável em relação ao ato eleitoral anterior, que tinha sido um recorde. E o anterior foi o recorde com mais de 22 mil sócios. Neste caso, o que esperas é uma vitória tranquila de Frederico Varandas, sem margem para dúvidas? Vamos lá ver. Aquilo que eu espero é que isso aconteça. É que haja uma vitória de Frederico Varandas sem margem para dúvidas, até porque entendo, na minha opinião, que é a melhor solução para o Sporting, e entendo que ele, não tendo feito um mandato perfeito, porque não fez, não tendo, enfim, nos primeiros 2 anos tido feito as melhores escolhas, mas era um presidente em aprendizagem também. A verdade é que a aposta que fez em Ruben Amorim e tudo aquilo que se lhe seguiu revelaram que Frederico Varandas estava certo, tinha razão e do ponto de vista desportivo conseguiu, digamos, as melhores épocas desportivas que o Sporting teve nos últimos, diria, 50 anos. Depois, também do ponto de vista, enfim, da gestão, creio que, enfim, com um ou outro erro que cometeu, naturalmente, Frederico Varandas tem, de facto, um mandato que eu diria, enfim, tranquilo, tem um bom mandato desse ponto de vista, com resultados para apresentar, com alguma obra para apresentar, embora, enfim, do ponto de vista patrimonial e físico, isso ainda não é exatamente visível. Vamos ver o que é que os próximos 4 anos nos trarão, se ele for reeleito, de facto, presidente. Agora, aquilo que me parece também relevante aqui sublinhar é, digamos, a falta de mobilização que os outros candidatos também trouxeram para este ato eleitoral. Se nós olharmos para os 2 atos eleitorais anteriores, em 2017... E achas que é a responsabilidade dos candidatos? Não, acho que é a responsabilidade de todos. Sinceramente, acho que é a responsabilidade de todos. Se olharmos para aquilo que aconteceu em 2017, foi batido... na altura tinha sido batido o recorde de participação eleitoral no Sporting Clube Portugal, com 18.755 votantes, 15.544 presencialmente. Portanto, o resto foram votos por correspondência, eleitores por correspondência. Em 2018, quando Frederico Varandas foi eleito presidente do Sporting pela primeira vez, foram 22.400 votantes, enfim, contando com votos presenciais e votos por correspondência. Hoje, nós tivemos, enfim, no pavilhão João Rocha, 12.272 votantes. Falta aqui somar os votos por correspondência, ou os eleitores que votaram por correspondência, mas a verdade é que ficou-se abaixo
do resultado de participação presencial nas eleições de 2017. O que significa... Antes de percebermos que leitura é que fazes também desses números, até porque vamos ter números finais, vamos também só ver uma frase de hoje de Frederico Varandas, sim, porque é uma frase marcante, acontece um dia depois também de ter sido confirmado que vai a julgamento o caso que opõe Frederico Varandas a Pinto da Costa. Frederico Varandas não se arrepende de ter chamado Pinto da Costa de bandido. O presidente do Sporting diz que a verdade não ofende. Em relação a isso, jamais alguém pretende ofender alguém quando se diz a verdade. Apenas disse a verdade não ofende, mas se quiserem trocar a palavra, eu posso trocar bandido por corruptor ativo. É mais elegante, tá? Muito obrigado. Jorge, já há uma reação também por parte do diretor de comunicação do Porto em relação a estas declarações e diz que Frederico Varandas fez aqui uma autocondenação. Também achas? Autocondenação? O facto de ter chamado corruptor ativo a Pinto da Costa, que o diretor de comunicação do Porto lembra que não foi condenado. Claro. E tendo em conta que há o processo por difamação, e é isso que está em causa. Exatamente. E, portanto, isto é uma repetição de ofensa, ofende novamente. Isto é uma situação que pode, eventualmente, haver outro crime, haver outro processo, porque eu acho que isto ainda é mais grave do que aquilo que disse, acho que isto ainda é muito mais grave do que aquilo que disse, ou vai haver outro processo, ou então, vai agravar aquele anterior, porque é uma pessoa que persiste na ofensa às outras pessoas. As pessoas perguntam-lhe, ele se fosse uma pessoa, não tivesse este espírito de lançar o ódio, especialmente com o Futebol Clube do Porto, se calhar poderia ser sujeitado num dia de eleições a ficar caladinho e deixar as coisas andar, não é? Mas não, persistiu na ofensa a alguém que tem 40 anos de trabalho, 40 anos de títulos aqui fora, lá fora e pelo caminho. E, portanto, não teve respeito por essa pessoa. Portanto, certamente que vai se sujeitar a um novo processo ao gravar anterior. Eu queria aqui agarrar um bocado nestas palavras que o Nuno disse, que eu concordo plenamente com ele. 100%. E concordo com aquilo que Pinto da Costa disse, que vai ao encontro do que o Nuno Saraiva disse. Porque Pinto da Costa, lembra-me que disse que isto começou a quesilha toda com a melhor deixar a presidência e ir se dedicar à medicina. Pois, a partir do momento em que, enquanto Frederico Varandas esteve agarrado no futebol, agarrou no futebol, teve 4, 5 treinadores, não sei, 50 jogadores, sei lá o que é que contratou, o que é que não contratou, e acabou. A partir do momento em que ele passou a pasta para outras pessoas, quando passou a pasta para outras pessoas, começou a ganhar. E tem um título de campeão, sem dúvida. Aí então, começou afinal, rigorosamente estava a dizer. Portanto, que o tempo deu razão a Frederico Varandas, mas achas que o tempo deu razão foi a Pinto da Costa? Deu, claro, lógico, a partir do momento em que Frederico Varandas... Só te quero lembrar que... A partir do momento em que Frederico Varandas... eu até eu nem queria dizer isto, mas é só porque fui ao encontro daquilo que o Nuno disse. Frederico Varandas, nos primeiros anos, não correspondeu. Teve 5 ou 6 treinadores ou 4. Os resultados foram aquilo que se viram. A contestação no estádio e fora do estádio e por todo lado era aquilo que se viu. De um momento para o outro ele largou a pasta, passou a pasta a quem percebia de futebol, e os resultados aconteceram. Foi isso que aconteceu, Nuno? Não. Então, mas tu é que disseste? Não disse. Eu não disse. Jorge, tu só não falaste em Pinto da Costa. Eu fui buscar. Jorge, tu estás a dizer, disseste textualmente aquilo que eu acabei de dizer. Más opções, etc. Não foi o que tu disseste? Não, eu não disse nada do que tu acabaste de dizer. O que eu disse foi outra coisa. Eu não disse primeiro que ele passou a pasta do futebol porque não passou. Isso é falso? Não passou? Não, mas não. Eu posso dizer isso ou não posso dizer isso? Podes dizer o que quiseres. Imagina que era o Sporting se ele continua com a pasta do futebol. Imagina que era, não é? Tu até podes dizer que esses escutas do Pitorado não existiram. Agora, o que eu estou a dizer... Isso é um argumento. Isso é um argumento que tu tens de buscar os apitos dourados. Percebes? Mas é um argumento que não tem nada a ver com isto. Não existiu? Tu tens aqui. Não existiu? Tu tens aqui buscar aquilo que nós estamos a falar. Responde-me só, não existiu? A gente já
a falar do apito dourado, eu não tenho medo de falar do apito dourado. Eu só quero saber se não existiu. Olha, eu só queria retificar aquilo que tu disseste. Não, eu só queria retificar aquilo que tu disseste. Tu queres que eu responda? Tu disseste que o Frederico Varandas... Tu disseste que o Frederico Varandas... Já respondes. Então vá lá. Tu disseste que o Frederico Varandas entregou a pasta do futebol, não entregou. Não, eu vou emendar-te e vou dar-te um apêndice que foi dito por ti. A partir do momento que contratou quem? O Ruben Amorim. Portanto, passou a pasta para alguém. Não passou. Pronto, exatamente. Que eu saiba, o Frederico Varandas é presidente. Tu é que disseste. Que eu saiba. Claro que é então, mas quem é que contratou os outros treinadores? Não foi o presidente também? Não foi o Frederico Varandas? Foi, então pronto, é igual. Pronto, exatamente. O que eu te estou a dizer é assim. Então teve um azar que andou um ano a contratar primeiro, treinadores que não percebia nada de futebol. Não teve 5 treinadores, teve 3 treinadores, 3 com o Ruben Amorim ao quarto. Não, o Ruben Amorim ao quarto. Não é nada. Conta. Então diz lá. Diz lá. Então vou dizer então. Aquele Kaiser, não é? José Peseiro foi o primeiro que herdou da Comissão de Gestão. Que herdou da Comissão de Gestão. E o Marcelo Caira. O treinador Tiago Fernandes. Lionel Pontes. Não interessa. Pronto, estou errado. Pronto, errei também. Os treinadores interinos, que eu saiba, os treinadores interinos. Não é isso, os treinadores interinos não são apostas. Não são? Então agora o Nelson Veríssimo também não é aposta nenhuma. O Nelson Veríssimo não é um treinador interino. Não é um treinador até ao final da época. É diferente. Pronto, está bem. Desculpa lá, é diferente. Então justifica lá. Não vou justificar. Eu não tenho que justificar, eu vou corrigir aquilo que tu disseste. Queres falar do apito? Mas eu posso repor a verdade ou não? Então repõe lá a verdade, então. A tua verdade, não. Não é a minha, é a verdade dos factos. Jorge, é a tua deixa-me lá verdade. concluir, vá lá, se faz favor. O Frederico Varandas não passou a pasta do futebol a ninguém. A pasta do futebol continua a ser... Como é que tu sabes essas coisas? Estás lá dentro? Sabes as coisas todas? Jorge, pela mesma razão que tu também tens a certeza que o Jorge Nuno Pinto da Costa faz tudo certinho, tudo direitinho. Mas tu já estás-me a ouvir dizer que faz tudo certinho. Tu deixa-me lá concluir, não me interrompas, vá lá. Só um bocadinho, dá lá um minuto e meio de tempo de antena só, vá lá. O Frederico Varandas não passou a pasta do futebol a ninguém. Contratou um treinador e estava certo na aposta que fez nesse treinador. Muito certo. Contratou, a partir desse momento, em articulação com o treinador, contratou jogadores que fizeram de facto a diferença. Mas a pasta do futebol, a responsabilidade pela gestão do futebol, continua a ser do Presidente do Conselho de Administração da SAD. Frederico Varandas não a delegou em ninguém. Tu acredita naquilo que tu quiseres. Eu acredito naquilo que sei, naquilo que são os factos. Exatamente. Pronto. E os factos são estes, não há discussão sobre isto. O resto é intrigalhada, se tu quiseres ir por aí, eu não vou. Achas mesmo que Frederico Varandas sobre corrigir os erros que cometeu primeiro e depois... Com certeza, mas deixa-me agora vamos ouvir Ruben Amorim, já vemos imagens em direto. O treinador do Sporting vai reagir à vitória 2-0 sobre o Aroca. Vamos acompanhar esta conferência de imprensa. Mas também sobre o Dário Assugo. Ele tem só 16 anos, hoje tornou-se no jogador mais jovem de sempre a estrear-se como titular na equipa. Este faz parte do nosso projeto e o que faltou foi os outros médios centros lesionaram-se e, como sempre, estava o Dário disponível, tem treinado bem e foi essa a aposta. Agora, obviamente, o Dário tem 16 anos e ainda tem muito para crescer. RTP, Gonçalo Ventura, RTP, o Filipe não vai levar a mal que se eu fizer duas perguntas. A primeira tem a ver precisamente com o Dário Assugo. Se o tirou por uma questão de o proteger por causa do amarelo, também se percebeu que ele já estava algo condicionado com o cartão amarelo, e já agora como é que viu esse cartão amarelo? E depois os treinadores costumam todos dizer que a competitividade é boa, ter jogadores de qualidade para várias posições é muito boa, mas o Slimani, por outro lado, também não... Boa noite, Ruben Amorim, Catarina Cardoso. Estamos a poucos minutos, se calhar horas, de saber o resultado das eleições de hoje. Reconforta o saber que os três candidatos iriam sempre apostar na continuidade de Ruben Amorim, também Hugo Viana. Como é que está a passar por este processo, essas últimas semanas de eleições de campanha eleitoral? Sinceramente, tem-me passado um bocadinho ao lado, também pelos dias que vivemos, muitos jogos, resultados não tão bons, e a minha preocupação está só na equipa, na parte da formação. Ainda hoje os sub-19 jogaram. Eu tenho a cabeça tão cheia do meu trabalho que não penso muito nisso. Em relação dos três candidatos gostarem ou apostarem na minha continuação, o meu pensamento é que se perder muitos jogos, os três vão dizer que eu tenho que sair. O futebol é muito assim, eu tenho zero ilusões em relação a isso. Nunca me sinto confortável e nunca me sinto pressionado. Vou sempre fazer as coisas da mesma maneira,
porque é a melhor forma para eu para chegar aqui e explicar, e se tiver que acontecer é uma questão de tempo até ser despedido. E portanto vejo isso com naturalidade. Obviamente que o Sporting foi campeão, ganhou umas taças, valorizou o plantel. Se fizermos completamente o contrário disso, se comprarmos jogadores que não servem, que não estão à altura, se não ganharmos títulos, a partir daí os 3 vão dizer que eu tenho que sair, e portanto vejo isso com muita naturalidade. SIC, ali à esquerda. Olá, Ruben Gonçalves Gestas para a SIC. Tenho 2 perguntas. Uma em relação aos 2 anos enquanto treinador do Sporting, se está a correr muito melhor do que aquilo que esperava ou se ainda tinha expectativas maiores. A outra pergunta tem a ver com o 11 inicial escolhido para hoje. Vimos muitas caras a jogar na equipa titular que não estamos habituados a ver. Já é a pensar um pouco no Manchester City ou não tem nada a ver com isso? Completamente diferente do Manchester City, talvez mais a pensar claramente neste jogo, mas também no próximo jogo do campeonato, porque nós já não temos os médios centros. O Ugarte estava no limite para se poder lesionar, e depois estaríamos aí um grande problema. Tendo um jogo em casa em que o Dário está a trabalhar bem, aproveitar que o Ugarte está cansado, metemos o Dário. O Vinagre foi para termos um lado esquerdo mais ofensivo, para jogar o Mateus Reis também como central, para carregar a bola, o que acabou por acontecer em alguns momentos. Não iria poupar ninguém para o City porque está fechado. E a prioridade é o campeonato, e a prioridade é a Taça de Portugal. Portanto, longe disso, foi o contrário disso. Nós não podíamos arriscar o Porro a lesionar-se outra vez, o Ugarte a lesionar-se, e os outros estão aí para jogar. Sempre deram boa resposta e foi isso que eles fizeram. Obviamente não tendo o mesmo ritmo, não é a mesma coisa, mas também as primeiras partes às vezes são mais difíceis, e com o desbloqueado do golo é um pouco também enganador. Depende do dia. Quando cheguei aqui, se dissesse a qualquer pessoa que eu aguentava 3 meses ou 2 meses, já era difícil. Ganhar os títulos que ganhámos, ninguém pensava, eu também não pensava. Em relação a esta época, e também porque fomos nós que metemos essa expectativa nas pessoas, se calhar ficamos um bocado aquém daquilo que nós imaginamos, porque depois queremos sempre mais, mas passámos aos oitavos, estamos nas meias finais, estamos a lutar pelo título. Não sei, depende do dia. Há dias que eu acho que é muito bom, há outros dias que eu acho que é escasso. Depende do dia, e é assim que eu vejo, é continuar. Esses já passaram, agora queremos mais, pelo menos mais 2, que é os anos que eu tenho de contrato. CMTV. Ruben Amorim, Mariana Bel, CMTV. Voltando ao tema das eleições, os candidatos adversários de Frederico Varandas disseram muitas vezes que o presidente do Sporting se escudava nos resultados desportivos e em Ruben Amorim. Sente que também é um trunfo para este presidente nestas eleições? Eu não acho isso. A responsabilidade de eu estar aqui foi do Presidente, e isso não há como esconder. Não me sinto trunfo de ninguém. É uma roleta russa. Estando a ganhar é um trunfo, estando a perder é uma fraqueza, digamos assim. Portanto, eu não me sinto nada. Eu quero ser útil ao Sporting. Volto a dizer, tenho uma ligação diferente com esta direção, porque foram eles que me foram buscar. E portanto é muito por aí. Não me sinto trunfo nenhum. Comecei a ter mais um a ajudar aqui o clube. Mais 2 questões, Sport TV, fechamos no 0-0. Ruben, mais uma vez, boa noite. Tiago Pérez Costa em direto para a Sport TV. Faço-lhe esta questão porque na quarta-feira há um grande jogo na casa do campeão inglês, o Manchester City, para muitos a melhor equipa do mundo. O que é que os adeptos do Sporting, os jogadores do Sporting podem esperar? Porque alguns, se calhar, têm receio, outros que têm ambição, sabendo todos nós que é uma grande montra. É um jogo muito complicado, porque já perdemos 5-0 na primeira volta. A verdade é que temos alguns problemas no meio campo e vamos ter que talvez adaptar um jogador lá. Mas isso, e não podendo lutar pelo resultado, isso se retira. É difícil para os jogadores irem jogar este jogo, mas vamos representar o Sporting, mais uma oportunidade de crescer, e o que eles têm que pensar é já não pensar só nesta eliminatória que está praticamente fechada. O que eles têm que pensar é no futuro. Queremos voltar à Liga dos Campeões e temos que aproveitar cada minuto daquele jogo para crescer, sabendo que estamos a representar um clube muito grande também.
Volto a dizer, se calhar na Europa somos um outsider na Liga dos Campeões, também pelo histórico, mas somos um grande clube e, portanto, temos representado da melhor maneira, e o que os sportinguistas podem esperar é que nós vamos fazer o máximo para estando a eliminatória fechada, o que o jogo não está. E, portanto, vamos lutar pelo jogo com as nossas armas e fazer o máximo como fazemos sempre. 0-0. Boa noite, Ruben. Vasco Moreira, 0-0. Já falou aí um pouco das alterações no 11. Eu gostava de focar aqui a pergunta no Rubén Vinagre. Ele começou a época como titular e na altura até parecia que já estava quase encontrado o substituto do Nuno Mendes, porque começou muito bem, mas depois houve aquele jogo com o Ajax, houve também lesões e o jogador praticamente desapareceu. Hoje esteve de volta, mas voltou a sair cedo. Como é que tem sido todo este processo de evolução de um jogador que o Rubén já confirmou que está em definitivo, que vai ficar em definitivo no Sporting? É difícil para um jogador, mas ouvindo a pergunta, é algo que ele ouvindo a pergunta consegue perceber. Ele estava muito bem, entrou muito bem, estava muito confiante e de repente saiu com um mau jogo e depois com a lesão, e retirou-lhe confiança, ritmo, tempo de jogo, e ele tem que encarar isso com naturalidade. Vai ter tempo para crescer, torna-se difícil também. Hoje fizemos várias mexidas no 11 e isso não ajuda aos jogadores que entraram algum de início, e portanto ele tem que encarar isso com naturalidade. Nós confiamos nele, vai ter tempo para voltar aos seus índices. É um jogador que já jogou na Premier League, é internacional sub-21, vai voltar a ter a confiança e vai voltar a ser o jogador que era. Muito obrigado, boa noite. Obrigado. Vamos com a reação de Ruben Amorim depois desta vitória do Sporting frente ao Arouca. Ruben Amorim também questionado sobre se considerava um trunfo eleitoral para Frederico Varandas. O Sporting já tem presidente para os próximos 4 anos. A qualquer momento vamos saber se é Frederico Varandas, Ricardo Oliveira ou Nuno Sousa a quem lidera o clube de Alvalade nos próximos 4 anos em dia de eleições. A qualquer momento vamos conhecer os resultados oficiais das eleições de hoje no auditório Artur Agostinho, que vemos nesta altura imagens em direto. Vamos voltar ao estádio José Alvalade para oficializar a decisão dos sócios do Sporting que hoje elegeram o presidente para os próximos 4 anos. Foi dia de jogo no estádio José Alvalade. O Sporting venceu e respondeu assim também à vitória do Benfica, que jogou antes nesta jornada 25. O Sporting também pressiona o Porto, que joga só amanhã. Quanto ao Benfica, venceu por 2-1 no terreno do Portimonense. Vantagem mínima, vitória pela margem mínima para a equipa de Nelson Veríssimo, que continua, António, na perseguição ao segundo lugar. Conseguiu uma vitória algo sofrida. Consistente ou não? Tem vindo, não sei se era um jogo, não foi longe de ser um jogo espetacular, mas tem vindo a crescer, portanto, e estas vitórias ajudam também, porque quando as coisas correm mal, não ajuda nada, não é? Portanto, entra-se na fase do perder e é muito mais fácil perder e perde-se quase já com naturalidade. Portanto, houve bons pormenores. Na segunda parte, o Benfica teve claramente por cima. Curiosamente, na primeira parte e até ao golo, o Benfica também esteve por cima e a controlar o jogo. Depois houve uma distração, são coisas que acontecem, mas que podia ter causado um grave prejuízo. Não causou, acho que o Benfica foi um justo vencedor num campo e contra um adversário normalmente difícil. Com acutilância e de uma forma eloquente até, consegue virar o jogo com justiça. É claro que... Vou interromper-te, Luís Pedro, já sabemos quem ganhou as eleições do Sporting. Este é um alerta CM. Frederico Varandas vai voltar a ser presidente do Sporting para os próximos 4 anos. É eleito para um segundo mandato com mais de 80% dos votos. Uma vitória clara de Frederico Varandas nesta segunda candidatura à presidência do Sporting. Desta vez com menos concorrência, com 2 adversários nestas eleições, Ricardo Oliveira e Nuno Sousa. A qualquer momento, na sala que vemos imagens em direto, auditório Artur Agostinho, vamos ver entrar Rogério Alves, presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting,
Sporting, que está também de saída do Sporting, não integra a lista vencedora destas eleições. Ali está a lista de Frederico Varandas. Daqui a pouco vai ainda, como Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rogério Alves, dizer naquela sala que Frederico Varandas é o próximo Presidente do Sporting, mantém-se como Presidente do Sporting para os próximos 4 anos. Uma vitória que a CMTV sabe foi por mais de 80%, com mais de 80% dos votos dos mais de 12 mil votantes, sócios votantes, que hoje participaram nestas eleições do Sporting em dia de jogo no estádio José Alvalade. Vemos Frederico Varandas também ainda durante o dia de hoje, esteve sempre sorridente, descontraído, não deixou por outro lado de fazer mais um ataque a Pinto da Costa. As eleições que acontecem também um dia depois de Frederico Varandas ter anunciado uma operação financeira que vai permitir ao Sporting de ter a maioria do capital da SAD, e é mesmo reeleito, era o grande favorito Frederico Varandas, e é mesmo reeleito nestas eleições com mais de 80% dos votos. A qualquer momento esses resultados vão ser oficializados. Mariana Bel, já há alguma previsão de quando é que vai ser feito esse anúncio por parte de Rogério Alves? Boa noite, Mariana. Não há ainda uma previsão a que horas é que vai ser feito esse anúncio, mas há a informação de que não vai ser muito tarde, ou seja, poderá mesmo demorar poucos minutos até termos essa informação confirmada, essa informação também avançada pela CMTV de que Frederico Varandas vai continuar a ser Presidente do Sporting e foi reeleito por mais um mandato. Há essa informação de que vai mesmo continuar a ser Presidente e que recolheu mais de 80% dos votos dos sportinguistas, dos sócios do Sporting, o atual Presidente Frederico Varandas, que ontem também anunciou uma medida importante para o Sporting em dia de reflexão, anunciou que a SAD do Sporting vai ficar com a maioria do capital. Era uma das medidas até que fazia parte também dos outros candidatos às eleições do Sporting e do próprio Frederico Varandas, que cumpriu essa promessa eleitoral, mas foi também atacado pelos principais rivais por ser considerado uma medida eleitoralista e propagandística mesmo no final do período de reflexão. Nestas eleições votaram mais de 12 mil sócios do Sporting, pelo menos no pavilhão João Rocha, porque depois ainda falta contabilizar alguns votos por correspondência, mas há para já essa informação de que vai mesmo ser Frederico Varandas o Presidente do Sporting nos próximos 4 anos. Vamos acompanhar em direto esse anúncio que vai acontecer a qualquer momento no estádio José Alvalade, mas temos já essa confirmação de que Frederico Varandas não só é reeleito, como é reeleito de uma forma clara, com uma votação expressiva de mais de 80%. Era aquilo que previas, Nuno? Era aquilo que previa. Posso, aliás, adiantar que Frederico Varandas foi reeleito com 86% dos votos, para ser preciso, que em segundo lugar ficou o candidato Nuno Sousa, não sei com que resultado. Em terceiro lugar ficaram os votos brancos e em quarto ficou o candidato Ricardo Oliveira. Isto, obviamente, aqui a fazer uma ironia, mas foram 86% com que Frederico Varandas foi reeleito. No fundo era aquilo que eu há pouco tinha dito que esperava que acontecesse. Considerando aquilo que foi este mandato, considerando aquilo que foram os resultados desportivos obtidos neste mandato, não apenas no futebol, mas também os títulos europeus no hóquei patins, no futsal, os títulos nacionais obtidos em todas as modalidades e aquilo que eu disse também, as melhores épocas desportivas do Sporting nos últimos 50 anos. Creio que também Frederico Varandas assumiu aqui um bocadinho, a partir de determinada altura, aquilo que é, digamos, um papel que os sportinguistas apreciam, que os sócios do Sporting apreciam, que é ser, digamos, eu não gosto da expressão paladino, mas ser alguém que, por um lado, defende a verdade desportiva, defende, não pactua com a batota, nem se verga aos poderes mais ou menos obscuros que continuam a existir no desporto em Portugal. De certa maneira, os sócios do Sporting Clube Portugal também valorizaram essa dimensão da intervenção política de Frederico Varandas. Agora, eu insisto nisto, parece-me que 12.272 votantes no pavilhão João Rocha, mais os votos, os eleitores por correspondência,
parece-me manifestamente fraco para um clube da dimensão do Sporting Clube Portugal. Parece-me que é revelador da incapacidade mobilizadora dos candidatos todos, dos 3 candidatos, e também me parece que houve muitos sócios do Sporting Clube Portugal, e eram acima de 40 mil aqueles que estavam em condições de poder votar. Houve muitos sócios... Eram 54 mil. 54 mil. Parece-me que muitos sócios do Sporting Clube Portugal consideraram que, digamos, a reeleição de Frederico Varandas estava assegurada, estava garantida e, portanto, não era necessário ir votar. Ora, é sempre preciso ir votar, é sempre uma manifestação de vitalidade das instituições, das democracias, etc. E é sempre necessário ir votar, quanto mais não seja para que outros não escolham por nós e para que nós no futuro tenhamos a autoridade. O presidente é Frederico Varandas para um segundo mandato. Já vemos imagens em direto de Rogério Alves, presidente da mesa da Assembleia Geral. Vai deixar esse cargo, já se sabia, vai agora fazer o anúncio, não integra a lista vencedora de Frederico Varandas, que vai ser agora anunciado como presidente do Sporting para os próximos 4 anos. Foi reeleito. Vamos conhecer os resultados oficiais. Posso começar? É? Ok. 1 minuto? Sim, senhor. Bom, muito boa noite. Muito obrigado por terem esperado. 2 rápidas palavras. A primeira de congratulação pelo facto da Assembleia ter corrido de uma maneira extremamente eficaz. Nós recebemos muitas mensagens de saudação pela forma célere, rápida, escorreita, como tudo correu. Procurámos garantir, em dia que acumulava a Assembleia Geral com o jogo, que isso fosse assim. E graças ao trabalho extraordinário dos funcionários do Sporting e das funcionárias do Sporting e todas as pessoas que colaboraram neste projeto, creio que podemos estar muito orgulhosos da sessão de trabalho que aqui tivemos e que é um momento, evidentemente, muitíssimo relevante para a vida do Sporting, que se trata da escolha dos órgãos sociais para o próximo mandato. A segunda palavra para saudar todas as listas, todos os concorrentes, todas as pessoas que estiveram envolvidas e que, aliás, proporcionaram ao longo destas, enfim, muitas horas que encontrámos ali no pavilhão às 7 da manhã, portanto já estamos com um horário de trabalho prolongado, e tivemos uma jornada de grande convívio, cordialidade, amizade, e tudo correu de facto muitíssimo bem. Dito isto, passo a apresentar os resultados de uma forma simples. Tivemos a votar, quer presencialmente, a sua maioria, cerca de 12 mil e tal votantes, quer através de votos por correspondência, 14.795 sócios. Desses sócios, votaram na lista A 12.523, o que corresponde a 84,64% dos votos. Votaram na lista B 415, o que corresponde a 2,81% dos votos. Votaram na lista C 1.335, o que corresponde a 9,02% dos votos, tendo havido 513 votos brancos e 9 votos nulos. Como sabem, havendo diferentes números de votos por sócios, se convertermos os 14.795
sócios em votos, teremos então 75.184 votos, dos quais na lista A votaram 64.000, ou corresponderam 64.509 votos, correspondendo à percentagem de 85,8%. A lista B, 2.216 votos, na percentagem de 2,95%. Na lista C, 5.487 votos, correspondendo à percentagem de 7,30%, 7,3%. Havendo 2.952 votos brancos e 20 votos nulos. Foi este o resultado, fica anunciado e, portanto, o Sporting escolheu, de uma forma que considero bastante clara, insufismável, os órgãos sociais para o próximo mandato. É tudo. Se quiserem fazer alguma questão, estou à vossa disposição. Tarefa está cumprida. Bem, eu acho que este mandato conseguiu colocar o Sporting num patamar de competitividade, de dignidade, de respeitabilidade diverso e, portanto, creio que isso, aliás, terá refletido nos resultados destas eleições. Agora, na vida das instituições centenárias e das grandes instituições centenárias, o Sporting é um clube extraordinário, é um clube grande, é um clube rico, nós temos sempre de procurar melhores soluções. E, portanto, eu tive muita honra e muito orgulho em ter dado a minha colaboração neste projeto e agora eu espero sempre que no Sporting os próximos mandatos sejam sempre melhores do que o anterior. E, portanto, é isso que eu desejo e creio que é essa a esperança da generalidade das pessoas que amam o Sporting e que vivem pelo Sporting. Porque há uma distinção também. A pedra de toque decisiva para escolher as suas lideranças. Aqui, eu também me parece que houve uma outra enfim, circunstância que eu acho que alguns sócios do Sporting disseram nas reportagens que nós fomos vendo ao longo do dia, que é o facto de os outros candidatos serem mais ou menos desconhecidos no universo sportinguista. E isso também, obviamente, eu quero acreditar que pesou. Mas, sobretudo, o que pesa são as qualidades de que Frederico Varandas acabou por revelar, sobretudo na segunda metade do seu mandato, e, digamos, aquilo que naturalmente foi fazendo. Deixa-me só sublinhar aqui uma coisa. O Ricardo Oliveira, nas últimas eleições, ele tinha sido o número 2, digamos assim, o Ministro das Finanças. Já estamos a ver, Nuno, entretanto, o Frederico Varandas entrar no auditório. O Ministro das Finanças de José Eugénio Dias Ferreira, que tinha tido um resultado de 2,21%. O Ricardo Oliveira teve um resultado inferior ao de José Eugénio Dias Ferreira, o que é... Vamos agora ouvir o Presidente reeleito do Sporting. Muito boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que hoje venceu a estabilidade no Sporting Clube de Portugal. Os sócios do Sporting votaram pela estabilidade. Eu gostaria de recordar que está a fazer cerca de 40 anos a última vez que um presidente do Sporting cumpre um segundo mandato. Estamos a falar em 1982, o presidente João Rocha. Desde aí, o Sporting entrou num ciclo de instabilidade destrutiva. Foram 40 anos, por muitas outras razões, mas, sobretudo, à falta de estabilidade se deveu o insucesso desportivo de 4 décadas. Esta vitória de hoje não tem um nome, não é do Presidente, não é dos órgãos sociais, é sim da estabilidade do Sporting Clube de Portugal. Há uns meses atrás,
após uma Assembleia Geral, tinha alertado que o Sporting precisa de aprender a viver em estabilidade. Foram 4 décadas de autodestruição que muito condenou o sucesso desportivo. Podemos ter os melhores treinadores do mundo, podemos ter a melhor formação do mundo, podemos ter os melhores jogadores, podemos ter a melhor massa associativa do mundo, mas se não houver estabilidade, garantidamente não teremos sucesso desportivo. E acho que o Sporting Clube de Portugal, os sócios do Sporting, deram um passo de grande maturidade de escolher, acima de tudo, a estabilidade. Há cerca de 3 anos e meio, lembro-me de ter prometido uma coisa: chegar a este dia e deixar o Sporting melhor do que quando chegámos aqui. E essa missão está cumprida. E hoje, com 86% dos sócios do Sporting a votar na nossa lista, a missão, apesar de há 3 anos e meio ter sido eleito com 42%, a nossa missão é a mesma: servir o Sporting Clube de Portugal. E vamos servi-lo exatamente com a mesma humildade, com a mesma responsabilidade de quando vencemos com 42%. Porque não há maior honra do que um sócio do Sporting poder servir o seu clube. Não há maior honra. E vamos fazê-lo exatamente com o mesmo espírito de missão. Pensando sempre, sempre e sempre primeiro no clube. E é o que vamos fazer. Continuar a trabalhar. Já conhecem a nossa forma de trabalhar, com discrição, sem ruído e pensando sempre no melhor do clube. O nosso objetivo hoje é o mesmo de há 3 anos e meio. E é a mesma coisa que eu vou prometer. Eu não vou prometer títulos. Vou prometer, sim, que eu e a minha equipa, daqui a 4 anos, entreguemos o Sporting ainda melhor do que está hoje. É essa a nossa missão. Fico muito feliz por a minha equipa ter conseguido chegar aqui hoje. Um Sporting saudável, um Sporting corajoso, um Sporting livre, um Sporting independente, um Sporting campeão e um Sporting unido. Não à volta de nenhuma direção, não à volta de nenhum presidente. Está unido à volta de quem realmente interessa, do seu clube, do Sporting Clube de Portugal. Muito obrigado a todos. Ouvimos a intervenção de Frederico Varandas, aplaudido também por alguns companheiros de direção e de órgãos sociais que estão aqui no auditório. Artur Agostinho fala em estabilidade e diz que deixam o Miguel Custódio, Sporting estamos em unido. direto para a Sporting TV. Parabéns pela reeleição. Para este novo mandato, o que é que pode dizer aos sportinguistas? O que é que eles podem esperar deste novo mandato, desta direção? E também se sente que o Sporting sai hoje mais reforçado e mais unido? Essa pergunta hoje é mais fácil para os sócios do Sporting entenderem. Muito mais fácil do que há 3 anos e meio. Eu entendo, eu compreendo. Os sócios conheciam como um ex-diretor clínico do Sporting. Poderia ter muito boas intenções, mas de facto nunca me viram como presidente. Presidência é essa que me serviu a mim e à minha equipa para aprender muito. Aprendi nestes 3 anos e meio, como vou continuar a aprender. O que eles, hoje os sócios sabem, e por isso votaram desta maneira, é que sabem que acima de tudo o nosso objetivo destes órgãos sociais é fazer. É fazer. Muitos anos, 40 anos de ruído, de barulho, de guerrilhas. O que é que interessa? O Sporting ganhar, o que é que interessa? Títulos, o Sporting crescer. E esse é o nosso objetivo, fazer, continuar, crescer este clube. Esse é o nosso objetivo.
Muito boa noite, Frederico Varandas, Bárbara Simões Nunes em direto para a Sport TV. Há pouco falou da estabilidade em que se encontra o clube, mas se recuarmos 2 anos e pouco, lembro-me de que havia muitos sócios até a fazer manifestações contra esta direção. Entretanto, Ruben Amorim chegou, conseguiu vencer o campeonato e o sucesso desportivo reverteu essa situação. Mas relativamente a esses sócios que ainda possam ter algo a dizer a esta direção, nomeadamente às claques, o que é que pode prometer-lhes neste mandato? Com muito orgulho que o Sporting Clube de Portugal é um clube democrático e não é um regime como nenhuma Coreia do Norte e outros primos deles. O Sporting tem direito à opinião, nós respeitamos, sabemos as dificuldades que passamos. Mas esse também é um dos grandes méritos da minha equipa é não nos deixarmos ir abaixo quando alguma coisa acontece mal, porque acontece, porque vai voltar a acontecer, como também não nos faz tirar os pés do chão quando temos uma vitória, como tivemos várias. Por isso, eu nunca me preocupei muito com o ruído exterior e acho que quem passou por este lugar, porque é muito fácil estar aí, é muito fácil estar na bancada, mas quem passou por este lugar sabe que tem que ouvir sempre os sócios do Sporting, mas depois a decisão é sua. E muitas vezes, quase sempre, os sócios do Sporting não conseguem ter a informação que o Conselho Diretivo tem. E há decisões que é preciso tomar em determinados momentos que eu sei que podem não ser bem aceites, podem não ser populares, mas são o melhor para o Sporting. Eu penso que, repare, o Sporting é um clube desportivo. Ponto. A missão do Sporting, todos os outros departamentos financeiros, marketing, trabalham para alavancar, para potenciar a nossa vertente desportiva. É esse o core business do Sporting. É transmitir a paixão aos nossos adeptos, aos nossos sócios e fazer ganhar. Por isso, como é óbvio, qualquer clube, seja o Sporting, seja outro qualquer, estará sempre dependente dos resultados desportivos. E o nosso objetivo, enquanto Conselho Diretivo, é criar as condições para o Sporting, porque assim o exige a história do Sporting, lutar pelos títulos. Eu não vou prometer títulos. O que eu posso prometer é que o Sporting, cada mês que passa, está mais forte. Cada mês que passa o clube está mais forte, está mais preparado, está mais maduro, está mais competitivo. E cada vez que passa o Sporting é mais respeitado. Primeiro, internamente. O Sporting jamais conseguiríamos ser respeitados externamente se não fôssemos internamente. E primeiro fomos internamente e hoje é muito respeitado externamente. E o que eu posso prometer aos sócios do Sporting, o que nós podemos prometer, é continuar a sermos competitivos e lutar pelos títulos. É isto que vamos fazer. E que durante muitos anos não o conseguimos fazer. Peço desculpa, não, eu vou fazer-lhe, que não lhe tinha feito. Qual foi a sua, olhando para trás nestes 3 anos e meio, qual foi a sua melhor medida de gestão? A minha melhor medida de gestão? Era injusto. Eu posso dizer, não tenho dúvidas, que a melhor medida de gestão foi que conseguimos ter o resultado mais tarde, mesmo em cima do fecho, que foi garantir a maioria do capital da SAD. Acho que essa foi a maior medida de gestão que nós conseguimos fazer. Para o futuro do clube, não tenho dúvida alguma. Boa noite, Catarina Cardoso, TV e CNN Portugal. Ainda há pouco Ruben Amorim falava sobre estes 2 anos ao serviço do Sporting e muito se tem falado também deste sucesso desportivo, desta vivacidade do Sporting através da contratação de Ruben Amorim. Disse o técnico dos Leões que ainda tem mais 2 anos de contrato. Pergunto-lhe se já pensa no dia em que esse vínculo terminar e se lhe preocupa na sua continuidade também à frente do Sporting. Felizmente que temos um grande treinador muito feliz em Alvalade, coisa que também já não acontecia há muitos anos.
Se eu estou preocupado daqui a 2 anos, ainda não estamos a trabalhar na renovação. Ainda não. Acho que ainda não é preciso começarmos a trabalhar nisso. Mas o tempo passa depressa, isso é. Por isso, se nós queremos ter o Ruben Amorim em 2 anos, quero. E mais, muito provavelmente sim. Boa noite, Frederico Varandas, Mariana Bel, CMTV. Há pouco disse que não prometia títulos, mas que prometia, nos próximos anos, um Sporting melhor do que aquele que está atualmente. Pergunto-lhe concretamente o que é que será um Sporting melhor do que este, e já agora, se me permitir também, um dos candidatos, Nuno Sousa, concretamente, disse que Frederico Varandas não merecia um cheque em branco, uma carta em branco por parte dos sócios. Considera que teve esse cheque em branco hoje? Eu acho que essa questão do candidato Nuno Sousa, quem tem que esclarecer isso são os sócios do Sporting. Eles é que votaram em mim, não tenho culpa disso. Em relação ao que é preciso, primeiro eu acho que é preciso, eu quando estou preocupado e digo que há muito trabalho a fazer, e se nós nos recandidatarmos é porque achamos que ainda há coisa a fazer, a principal é tornar o Sporting mais capaz de vencer constantemente. Não vou estar com mentiras nem com ilusões. Nestes 3 anos e meio, muito foi feito. Muito foi feito para nos aproximarmos dos nossos rivais. Mas nós temos ainda 2 rivais muito fortes, que gozam de uma coisa que o Sporting nunca gozou, de estabilidade. E eles ainda hoje têm vantagem competitiva. Muito menos do que tinham há 3 anos e meio, e espero eu, ainda muito menos daqui a 4 anos. Olá. Olá, muito boa noite, Dr. Frederico Varandas. Gonçalo Gestas para a SIC Notícias. Eu tenho 2 perguntas para lhe fazer. Uma em relação mesmo ao Sporting ter garantido a maioria da capital da SAD. O que é que isso, em termos práticos, significa para o Sporting trabalhar? Se é muito mais fácil trabalhar assim? A segunda pergunta tem a ver com a questão das claques. Foi uma das primeiras lutas que travou enquanto presidente do Sporting. Se podemos ver no futuro uma relação a aproximar-se entre esse grupo de adeptos do Sporting e o clube, porque sabemos que ainda há ali uma relação difícil. Não sei o que é isso, relação difícil ou relação fácil. Uma coisa eu sei, jamais o Sporting se aproxima de quem quer que seja. As pessoas é que se aproximam do Sporting, as pessoas é que amam o Sporting, as pessoas é que apoiam o Sporting. Esse é o primeiro ponto inegociável para os órgãos sociais que servem o clube. Segundo ponto, as claques fazem parte da massa associativa do Sporting. O Sporting precisa dos seus adeptos, dos seus sócios, das suas claques a apoiar o clube. Quem o fizer isto, a casa está aberta como está e como tem apoiado de uma forma inexcedível as suas equipas, quer no estádio, quer nos pavilhões. A maioria da SAD, peço desculpa. Só a maioria da SAD é uma questão mais de, acima de tudo, e agora posso falar enquanto sócio do Sporting, que eu sou há 41 anos, e sempre com Gamebox desde o início, mesmo nunca me sentando lá, nem como médico, nem como presidente, continuo com a minha Gamebox. Um sossego, é o que eu posso dizer. Eu, como sócio, sinto um sossego. Já nunca mais me vou deitar nenhum outro sócio sabendo que em 2026 o Sporting poderia perder o controle da SAD. Já não acontece. É do Sporting. Olá, boa noite. Walter Marques, Jornal Record. Quando iniciou o seu discurso, elogiou o facto de ter sido reeleito, algo que um presidente não conseguia há muito tempo. Falou da estabilidade que é necessária e que tem muito trabalho para fazer. Perguntava-lhe, daqui a quantos anos é que se vê ou gostaria de concluir esse trabalho que diz que é para fazer? Este mandato é suficiente ou gostaria ainda de tal... E nós olhamos para o panorama desportivo português, dos 3 grandes, que sempre tiveram presidentes nos últimos tempos com mandatos muito longos. Também se vê ser um presidente com mandatos consecutivos?
Deixe-me primeiro corrigi-lo. Recentemente houve presidentes do Sporting reeleitos. O que aconteceu é que não cumpriram o segundo mandato. E o que eu quis dizer, e que disse no início, é que há 40 anos que não há um presidente que cumpra 2 mandatos seguidos. O que eu posso dizer, não vale a pena estar aqui a fazer futurologias, mas hoje, diria que 8 anos é muito. Para mim será muito. Para mim, para quem me rodeia, para quem me atura, para quem sofre, ao meu lado, é muito. Não faço futurologia, mas muito mal estaria o Sporting, se tivesse um presidente aqui 40 anos. Muito mal para o clube. Boa noite. Antes de mais, parabéns pela reeleição. Gostava de pegar um pouco no número. 86% dobrou o número que teve nas últimas eleições. Pergunto-lhe se a figura Frederico Varandas passa a ser um fator de união e tranquilidade no Sporting, e questioná-lo também sobre o primeiro ato como presidente eleito. Qual é que é a primeira prioridade neste segundo mandato? Como lhe disse, e digo isto com a maior honestidade possível, o vencer com 42% ou 86% para mim não muda nada. Há um regime democrático, o Sporting por um voto se ganha, por um voto se perde. Ganhámos as 2 eleições, a responsabilidade é enorme, Eu sinto-me sempre, todos os dias quando acordo, sinto-me sempre muito pequenino ao pé deste clube, do tamanho deste clube, da história deste clube. E é assim que eu me quero sentir todos os dias deste mandato. Muito pequenino ao pé do clube, comparado ao pé do clube. Por isso, a responsabilidade é a mesma, a humildade vai ser a mesma e a dedicação vai ser a mesma. Fazer o melhor possível para este clube. Servir este clube o melhor que nós sabemos. Esta vai ser a nossa missão. A primeira prioridade? Ia dizer, estava a lembrar-me qual é o próximo jogo. O próximo jogo é um pouco difícil, se calhar. É ganhar o próximo jogo. Muito. Fiquei com curiosidade, há pouco o meu colega perguntou-lhe qual é que tinha sido a sua melhor medida de gestão. Pergunto-lhe se nestes últimos anos se arrepende de alguma medida, de alguma coisa que foi dita, de alguma ação que teve enquanto presidente do Sporting. Não há mês que eu não me arrependa de alguma coisa. Por isso é fazer o número de meses vezes 3 anos e meio. É fácil. Tá? Muito obrigado a todos. Ouvimos Frederico Varandas a responder também às questões dos jornalistas e também a ser aplaudido no auditório Artur Agostinho, depois de ser reeleito como presidente do Sporting, quase a dobrar a votação que teve da última vez, em setembro de 2018. Tinha sido eleito com cerca de 42% dos votos, agora, quase 4 anos depois, é eleito com 86%, muito próximo dos 86%. É uma vitória esmagadora por parte de Frederico Varandas, mas que mesmo assim diz que para ele é igual ser eleito com 42% ou com 86%, não muda nada. Agora também cumprimentar a mulher Catarina Larsson e também Rogério Alves, que cessa agora funções enquanto presidente da mesa da Assembleia Geral. Está neste momento também Frederico Varandas a ser felicitado pelos companheiros de órgãos sociais e também por algumas pessoas próximas do presidente do Sporting que se deslocaram aqui até ao auditório Artur Agostinho para também ouvirem e assistirem à consagração do presidente do Sporting, que é eleito para um segundo mandato com cerca de 86% dos votos dos sócios do Sporting.
Acompanhámos o discurso de vencedor de Frederico Varandas, que fez mais um ataque a Pinto da Costa, com a frase que também estamos a ver no ecrã. Falou também, Luís Pedro, sobre aquele que considera ter sido o melhor ato de gestão neste primeiro mandato. Foi a maioria do capital da SAD que foi anunciada ontem, ou foi a contratação de Ruben Amorim? Não sei se foi o melhor ato de gestão, a questão da SVMOC. O que lhe deu, obviamente, a vitória foi a contratação de Ruben Amorim. Deixa-me, eu falei 2 vezes, fui em ambas interrompido, só para dar 3 ou 4 notas que eu gostaria de dizer relativamente às eleições do Sporting. Interrompido por diretos, não, justificadamente. O Nuno Saraiva, menos justificadamente, tentou imitar o Jorge Amaral. Mas o Jorge Amaral é inimitável. Eu esperava, muito sinceramente, que Frederico Varandas, por tudo o que fez, por tudo aquilo que o Nuno Saraiva há pouco elencou, tivesse uma vitória por mais de 80%. Acho que esse era o limite para se fazer justiça ao mandato de Frederico Varandas. Uma vitória, na verdadeira acessão da palavra, seria por mais de 80%. 85,6%, não sendo 0,8%, não sendo completamente esmagador, é uma vitória na verdadeira acessão da palavra. Relativamente à participação dos sócios, e atenção que este ato eleitoral coincidiu propositadamente com o jogo do Sporting em casa. O Nuno Saraiva, peço desculpa de estar a falar, porque foste tu a única pessoa que falou pelo menos alguns minutos sobre o tema. Eu concordo com ele quando ele diz que a participação é fraca, mas isso não quer dizer negativo. Ou pelo menos claramente negativo. A participação nas eleições do Sporting foi fraca porque há estabilidade. Há aquela estabilidade que Frederico Varandas mencionou. E foi exatamente essa estabilidade. Foi o facto de não haver qualquer dúvida quanto ao vencedor que fez com que, numa tarde em que choveu muito, os sócios quisessem ir a Alvalade ver o jogo e talvez tenham abdicado porque sabiam quem era o vencedor, exatamente porque há estabilidade, que a participação fosse mais reduzida do que o que era expectável. Uma última nota. Deixa-me dar a última nota. Demora 1 segundo. Sim. Nuno Sousa teve 9,02% dos votantes, equivalentes a 7,3% dos votos. Quer dizer que conseguiu fazer passar a mensagem a muitos sócios mais jovens. Não me parece que, ao contrário do Ricardo Oliveira, que ele tenha sido derrotado esta noite. Antes de devolver a palavra ao Nuno Saraiva, o António ainda não falou também sobre as eleições. Acha, António, que venceu a estabilidade? Venceria Frederico Varandas contra qualquer candidato, ou aqui a concorrência também fez diferença para esta vitória tão expressiva? Não, eu acho que não tinha qualquer dúvida. Para mim não havia qualquer dúvida que ele ia vencer. Até estranhei ter aproveitado o dia de ontem para dar a notícia do negócio que tinha feito com a banca. Um péssimo negócio para a banca, e que espero que os principais rivais tenham uma palavra com a autoridade da concorrência, porque ver a banca vender de graça aquilo que comprou caro, uma banca que ainda por cima tem levado carradas de dinheiro e à pasada dos nossos impostos, é uma coisa que não é bonita. Não é bonito, obviamente distorce um bocado a concorrência, porque o Sporting não teve parado, tem contratado jogadores, pagou 10 milhões de euros por um treinador, portanto, tem feito a sua vida, e de repente, quando estabelece o negócio das VMOCs, já lhe são perdoados 12 milhões de euros de dívida, recebe as VMOCs por €1 cada uma, quando as cotações de bolsa das ações do Sporting estavam muito abaixo disso, e agora, alegadamente, pelo que consta, vamos ver, isso há de ser público, paga 30% do valor em dívida para receber os 150 milhões. Isto é uma coisa realmente... Olha, isto é durante 5 anos estar apurado para a Liga dos Campeões. O Benfica já se manifestou também de forma oficial contra este negócio que foi anunciado por Frederico Varandas um dia antes das eleições, tal como aconteceu antes deste anúncio e antes
de conhecer os resultados. Jorge, também no discurso de vencedor, há aqui uma referência indireta a Pinto da Costa, quando Frederico Varandas diz: mal estaria o Sporting se um presidente estivesse aqui durante 40 anos. Esta referência fez sentido neste momento de vitória? Eu também, em relação a isso, eu também não quero que se esqueça daquilo que o Nuno disse em relação ao que foi estes 2 anos e meio das vitórias que o Sporting teve, que tinha mais vitórias do que os 2 candidatos juntos. Pois o Porto, nestes 40 anos, tem mais títulos do que os 2 candidatos juntos. Portanto, eu acho que seria muito bom para o Sporting se pudesse ter um presidente, 40 anos, a ganhar títulos como o Pinto da Costa teve. Agora, neste discurso, afinal de contas, tudo aquilo que Frederico Varandas andou a falar dos 40 anos disto, e que muita gente fala, afinal, agora ficou desmistificado. Afinal, o que o Dr. Frederico Varandas falou dos 40 anos do Sporting, falou de autodestruição, falou de barulho e guerrilhas internas, falou de falta de estabilidade do clube. Quer dizer, o problema, afinal, não eram de situações externas, mas sim de coisas internas. Palavras dele: falta de estabilidade no clube, autodestruição, muito barulho e guerrilhas. Portanto, não tem rigorosamente nada a ver com o Pinto da Costa. Portanto, a mim é extremamente expectável que Frederico Varandas tenha sido o presidente, como é lógico. Não é por estes motivos dos títulos do hóquei e do coisa, porque o Nuno ganhou muitos títulos, certamente, enquanto esteve lá no hóquei, no campismo, no atletismo, em tudo e mais alguma coisa, mas não ganhou o título nacional. Esse é que é 19 anos o mais importante. E eu ia aqui agarrar numa coisa que o Nuno disse, que é importante. Falou em verdade desportiva. E eu gostava muito que o Dr. Frederico Varandas, que eu acho que fez isto na altura em que foi na primeira eleição, em que ele disse: eu vou contar tudo aquilo que eu sei do campeonato 2015-2016, que o Nuno estava lá. Mas ele não contou nada. Não estava? Eu entrei em 2016. Então desculpa. Peço desculpa, eu jogava que estavas lá. Naquele título em que ele merecia, acho que é esse título, 2015-2016, em que disse que ia dizer tudo aquilo que sabia, da verdade desportiva, e até hoje não disse nada. Então, mas... Porque se quer tanto representar a verdade desportiva, que faça, tal e qual como J. Marques teve a coragem de fazer, de meter os joelhos cá fora, e não foi sozinho, porque e desfalsificar. Teve companhia, mas teve companhia a pôr os joelhos cá fora, não é? Que ponha cá fora a verdade desportiva para todos nós sabermos, porque nós queremos saber. Porque quando o Nuno, há bocado, apontou o apito dourado, não gostei. O Porto não precisava disso, errado. Mas tem que se falar é que houve 15 mil escutas, só foram ouvidas 5 mil, e se calhar nas outras 10 estavam algumas daquilo que também o Nuno se calhar se esqueceu, e o Dr. Frederico Varandas, foi que o único presidente que assumiu que comprou árbitros foi um presidente do Sporting chamado Jorge Gonçalves. E que deu resultados. Neste discurso de vitória não houve essa referência ao lado da verdade desportiva. Tem havido muito ao longo do último mandato, mas não foi o caso neste discurso de vitória. Era o discurso que esperavas? Convenceu-te este discurso ou não, Nuno? Eu acho que foi um discurso à imagem de Frederico Varandas, desde logo. E é um discurso que é em quase tudo semelhante ao que ele fez em 2018, quando foi eleito pela primeira vez Presidente do Sporting Clube de Portugal. Isto é, em que ele promete trabalho, em que ele promete tentar unir o Sporting, tentar deixar o Sporting melhor do que aquilo que recebeu, e em que fala da estabilidade como um requisito e um ingrediente fundamental para obter também os resultados desportivos. No fundo, foi aquilo que eu ouvi da boca de Frederico Varandas, no essencial, fazendo aqui uma síntese, e naturalmente, falando sempre no nós e nunca falando no eu, que é uma característica que Frederico Varandas tem desde que foi Presidente do Sporting, fala sempre da equipa que o acompanha e valoriza a equipa que o acompanha. Dito isto, deixa-me só dizer 2 ou 3 coisinhas muito rápidas em relação ao que foi aqui dito. O Luís Pedro dizia que a participação, enfim, de 12 mil não é negativa. Eu também não acho que seja negativo. Acho que é fraco, acho que um clube da dimensão do Sporting precisa de mais participação, mas quero-te só recordar, tu dizes que
não estava em causa a estabilidade, toda a gente sabia que o Frederico Varandas ia ganhar. Era sinal de estabilidade. Ou era sinal de estabilidade. Enfim, bom, em 2017, quando houve eleições no Sporting, havia apenas 2 candidatos e não era de todo expectável que Pedro Madeira Rodrigues ganhasse as eleições. Na altura foi batido o recorde de participação de sócios no Sporting Clube Portugal, com 18.755 votantes. Portanto, significa que nós já temos mesmo poucos minutos neste programa, ainda temos mais temas. Só 2 coisas. Agora, em relação também aos rivais. Eu, ao contrário do que eu li ali naquele oráculo, ali num oráculo, ou numa citação, eu não vi nenhuma boca a Jorge Nuno Pinto da Costa neste discurso. Quando diz que mal estaria o Sporting se estivesse um presidente de 40 anos, não é uma referência à liderança de Pinto da Costa. Porquê é que ele diz 40 anos? Porque lhe foi perguntado. Não. A pergunta não foi. A pergunta não dizia 40 anos, dizia muitos mandatos. Posso? Podes. A pergunta que lhe é dirigida é sobre os 40 anos que vai fazer agora que um presidente do Sporting cumpre o segundo mandato. E a pergunta que lhe foi feita foi nesse sentido. E ele respondeu que mal estará o Sporting se tivesse aqui um presidente por 40 anos. Foi o que ele respondeu. Agora, o que eu ouvi fazer aqui foi elogiar os rivais. Desta vez, ouvi elogiar os rivais. Dizer que o Sporting tem feito um esforço grande para se aproximar dos rivais, mas tem 2 rivais que continuam a ser muito fortes, muito mais fortes do que o Sporting Portugal e que gozam até de uma estabilidade que o Sporting Vamos falar ainda também sobre um dos rivais do Sporting. Não foi inocente. Temos de avançar, mas voltaremos seguramente também a falar sobre estas declarações. Mas deixa-me só, é uma coisa que é muito importante que ele disse ali, peço desculpa. O Frederico Varandas falou sobre as claques, foi questionado sobre a relação com as claques. E ele diz que as claques fazem parte da massa associativa do Sporting Clube Portugal e que o Sporting precisa do apoio de todos os seus sócios e adeptos e quem amar o clube, quem se quiser servir o clube, tem as portas abertas. Ora, Frederico Varandas deu aqui um sinal de que está disponível para conversar com os grupos organizados de adeptos do Sporting de Portugal, desde que, por exemplo, não aconteçam aquelas coisas que aconteceram no jogo com o Futebol do Porto, aquelas tochas, tal como aconteceu no jogo com o Benfica e é implorado. Não temos mesmo de fazê-lo. Vamos voltar com um lance polémico também, já aqui falámos sobre a exibição do Benfica, mas há um lance polémico que acontece no 1-1 marcado pelo Benfica, porque o Portimonense pede falta ofensiva de Gonçalo Ramos sobre Willian, até a equipa técnica ficou com 2 elementos com cartões vermelhos diretos. O primeiro até foi Paulo Sérgio, que protestou muito com esta decisão da equipa de arbitragem, e depois nas reações o Portimonense voltou a queixar-se deste momento. É na sequência deste momento a que o Benfica faz 1-1. Acha ou não, António, que o Benfica foi beneficiado neste lance? Acho que não, sinceramente acho que não. Deu até uma bola com outra qualquer, saltou os 2 jogadores, não vejo aqui falta nenhuma, não vejo nada. Aqui passa rapidamente, é que é um jogador do Benfica a ser empurrado por um jogador do Portimonense. Agora, mas não tem nada a ver até com a bola, a bola está noutro sítio, não tem nada a ver. Acho que não, para mim não há falta nenhuma. Acho que foi um gol legal como outros qualquer. Que há ali um empurrão e aqui não vês nada. Não. Vejo um braço estendido. Agora aqui não vejo nada. Se tu vês, eu não vejo. Estas coisas é sempre como a gente quer, não é? Eu não vejo. As regras vão sempre mudando. Tu és a última pessoa que pode dizer isso, sabes porquê? Porque nunca reconheceste aqui qualquer coisa, um gol offside, uma falta, da parte do Porto. Nunca reconheceste. Nunca. E já lá vão 5 anos disto. Tu já sabes até a minha opinião, porque até já dei a minha opinião lá fora. Dei a minha opinião sobre isso, porque acho que isto não é falta. Porque acho que isto não é falta. Mas tenho a certeza, se eventualmente fosse ao contrário, que iam dizer que era falta. Para mim, eu acho que isto é um lance que acontece muitas vezes dentro da área, de choques, de contactos, e acho que não há nada. Acho que é legal. Mas se calhar, se fosse o defesa do Benfica a sofrer, tu ias dizer que era falta, como disseste ali, que havia ali um não dizia nada para quem segue esse figurino em perfeição és tu. Para mim não. Nunca, em 5 anos eu nunca ouvi dizer relativamente ao Futebol do Porto que a falta fosse correta. Nunca vi. É sempre o árbitro, não tem categoria, é isto, é aquilo, é outro. São todos umas joias. Tudo para... Pronto, é o sexo dos anjos. Continua a perseguição, não é? É assim. Luís Pedro, para ti há motivos de queixa do Portimonense ou não? Não, neste lance não me parece que seja falta. Aliás, o árbitro, num lance parecido de Mufi com Otamendi na área do Portimonense,
teve uma decisão idêntica de não marcar falta, portanto, isto quer dizer que manteve o critério. Acho que tem de se aceitar a decisão do árbitro. Olhando para este campeonato, para esta jornada, sobretudo, Nuno, já jogaram o Sporting e Benfica, ganharam, o Sporting pressiona também o Porto que joga amanhã. Está tudo em aberto nestes 3 primeiros lugares ainda? Eu diria que está tudo em aberto nestes 3 primeiros lugares, até porque o Benfica não está assim tão longe do Sporting. Está, obviamente, creio que é inalcançável o título para o Benfica, honestamente, a hipótese do título, mas quanto ao resto, creio que está tudo em aberto. Eu sobre este lance, deixa-me só dizer, também não acho que seja penalti, não acho que seja falta nenhuma do Gonçalo Ramos, do mesmo modo que não achei que fosse penalti o lance do Porro sobre o Evan Nilsson no jogo com o Futebol Clube do Porto. Quer dizer, acho que são lances idênticos. No dia em que nós começarmos a apitar, em que nós comecem a apitar todos os lances em que um braço toca nas costas de um jogador, então, quer dizer, o futebol acaba. É comparável, Jorge, já agora, com esse lance de Pedro Porro? Não, eu penso que não, de todo. Qual lance do Pedro Porro? O Nuno falou do jogo entre Sporting e Porto, o penalti cometido por Pedro Porro, e comparou com este momento aqui. Exatamente, não há falta, exatamente, é incomparável. Ele esqueceu-se porque ele também não disse, e aqui eu faço, a primeira vez que eu vou fazer uma coisa, o Nuno não viu que o Porro tocou no pé do Evan Nilsson, ele não viu, e eu disse, ele agora vai vir para casa e depois vai fazer mais uma vez pedir desculpa, que já não pediste outra vez. E agora desta vez vais pedir desculpa. Da outra vez não pediste. Lá de um lance logo na primeira vez. E agora vais pedir assim, afinal tocou no pé. Vamos fechar o nosso programa. Na próxima vez que conversarmos já vai ter já há mais jogos jogados. Hoje a nossa conversa vai ficar por aqui, mas amanhã há mais um jogo desta jornada 25. O Porto joga em Passos Ferreira. No outro jogo vamos acompanhar ao segundo e contamos consigo também. Boa noite.